Oi, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Como vai? Tudo jóia? Olha só, eu vou retomar com vocês aqui alguns assuntos do começo do ano, tá bom? Eu vou retomar assuntos fáceis, coisas do começo do ano, que você vai lembrar rapidinho. Ele é bem fácil. Eu vou trazer assuntos de sociologia aqui e o assunto fácil do começo do ano. Peço para que você anote aí, tire dúvida depois, tá bom? Vou fazer um vídeo, prometo, bem rápido, fazer um vídeo curto, não vai ficar muito pesado, tá bom? Eu vou dividir a tela aqui com você para eu conseguir te mostrar o que nós vamos falar hoje aí, Pierre Bourdieu, tá? Vamos falar aí da sociologia contemporânea, tá bom? Então, o que acontece? O Pierre Bourdieu, gente, ele é perto da gente aí, né? Ele morreu em 2002 e tal. E o que acontece? Ele vai trazer a base dele parte de dois pensadores, tá bom? O Pierre Bourdieu, ele parte de Karl Marx e de Max Weber, né? Da sociologia relacional, tá? Tá bom? Aí, o que a gente tem? Ele vai estudar, ele vai colocar uma sociologia crítica, tá? Que vai ter por base a questão do hábitos, tá bom? Ele vai falar de questões relacionadas à vida social, tá? Ele vai falar um pouco para nós de estruturas que, de alguma forma, fazem parte da nossa vida e que determinam as nossas relações, tá certo? Então, ele vai começar falando do hábito, de hábitos, né? O que ele chama de hábitos, gente? Ele vai falar que hábitos é o que está aqui, tá? Entre parênteses, né? Entre parênteses aqui. Princípios geradores de práticas distintas. Opa, o que é isso aí, né? Princípio gerador de prática distinta. É aquilo que você aprende. Princípio gerador é o que você aprende na tua casa, é o que você aprende na tua comunidade, é o que você aprende como forma de conduta no seu colégio, na sua sociedade. Isso aí é o que ele vai chamar de princípio gerador, tá bom? Tudo aquilo que na tua vida vai agregar algum tipo de valor, vai agregar algum tipo de conhecimento e que vai, justamente por isso, determinar a sua forma de conduta, tá bom? Então, isso é o que ele vai chamar de princípio gerador, tá bom? Então, dá uma olhada lá, ó. Princípio gerador de prática, né? A importância da sociologia está na possibilidade de compreensão da capacidade de escolha, de modificação ou não do hábitos, ou seja, a autonomização consciente dos homens em relação às suas escolhas. Então, ele coloca que a importância da sociologia, ela se dá na medida em que você consegue se organizar e perceber os seus movimentos. Você consegue se organizar e perceber como que as coisas acontecem em sua vida, que elas não são aleatórias. Não é? Ele chama atenção para você perceber um pouquinho de como, perceber um pouco de como essas estruturas estabelecem um caminho, estabelecem uma base para você agir como você age. Entende? E é muito interessante porque o pensamento dele, ele vai nos ajudar a perceber que muitas coisas que fazemos não são hábitos aleatórios ou que nascem com a gente, não é? A gente vai perceber que esses hábitos, eles têm um processo de construção social, eles passam por um processo de construção social, tá bom? Então, tá aí um desenho para a gente, né? Só para completar um pouco da explicação, né? Do hábitos aí, que a gente vê um bonequinho pendurado e a palavra hábitos em cima, né? O que significa isso? Isso aí é aquilo que vai controlando o bonequinho, né? Ou seja, hábitos é tudo aquilo que vai controlar as suas ações, uma vez que você é influenciado por elas, uma vez que você nasce e aprende a partir delas. Você fica preso a não ser que você perceba,
reconheça, analise, para começar a se posicionar contrário ou não a algumas práticas, né? Alguns hábitos, tá bom? Então, esse desenho aí vai mostrar, ó, cada linhazinha é como se fosse uma forma de pensar, cada linhazinha é como se fosse uma estrutura dentro da sociedade que forma você enquanto pessoa. Então, as suas ações, o seu modo de ser, de agir, ele é elaborado, ele é desenvolvido como? Por uma vida de socialização. Igreja, escola, comunidade, família, etc. A sociedade de maneira geral, tá bom? Aí, quem que nós vamos ver, né, aqui agora, vimos o Pierre Bourdieu, agora o Michel Foucault, o grande Michel Foucault. Olha só, o que o Michel Foucault ele vai colocar? Ele tem uma obra enorme, né? Muita informação, bastante coisa, mas ele vai sempre combater, ele sempre vai colocar em questão o poder, né? Então, o poder não é algo estabelecido por um Estado, é o que ele vai dizer. O poder não é algo que está em um lugar, entende? Para Michel Foucault, ele vai colocar, ele vai perceber essa relação da sociedade com o poder de uma maneira bem ampla, tá? E veja que ele já começa nos seus escritos, nos seus estudos, em tudo que ele vai falar, ele coloca: o poder não é algo estabelecido por um Estado. Estado é a parte administrativa de uma nação, né? Então, o poder diz respeito às relações múltiplas estabelecidas no interior da sociedade. Opa, o poder diz respeito às relações múltiplas. Ah, tá. O poder não é um Estado. O poder está ligado a relações múltiplas. Então, o poder ele vai acontecer na medida que ele tem vários polos de ligação. O poder ele se forma a partir de um conjunto de forças. É isso que o Michel Foucault vai trazer para a gente, não é? A lei é uma verdade construída de acordo com as necessidades do poder hegemônico. Então, ele vai dizer que a lei ela vai ser sempre construída de acordo com a necessidade do poder que está no comando. O que os governantes acharem que deve ser lei, vai ser lei. Ele vai dizer que a ideia da lei é uma situação feita para manter a disciplina e o controle pelo poder, tá? Ele vai trazer para nós a importância de perceber a lei como um meio, principalmente de manipulação. Manipulação de uma ideia, a manipulação do poder, o poder vigente, a situação, aquele que está no comando, o político, o grupo político que está no comando. Então, as leis que são estabelecidas ali, elas vão servir a um único fim: fazer o quê? A manutenção e o controle do Estado. E isso, controlando os nossos corpos, as nossas formas de pensar, é a maneira que o Foucault percebeu que tudo isso acontece. Tá bom, gente? Olha só, ele escreve um livro emblemático aí, né, o livro Vigiar e Punir, que ele vai colocar que a lei serve para organizar as relações de poder na sociedade entre os estados. Ok? Já vimos isso, falamos. Então, a lei é para organizar as relações de poder. Tá certo? E aí, ele vai chamar atenção para a disciplina, né? Ela pode ser entendida como uma estratégia empregada para controle minucioso das operações do corpo, sendo seu efeito maior constituição de um indivíduo dócil e útil, tá? Então, é um controle sobre o que você vai fazer e que hora você vai fazer, né? O Estado determina, né, muitas coisas baseadas em quê? Naquilo que vai conversar com a organização, com o controle do Estado, tá certo? Então,
essas atividades, né? Ele cita também aqui, execução de atividades, o tempo medido e pago deve ser sem defeito, e em seu transcurso, o corpo deve ficar aplicado ao seu exercício. Então, assim, o trabalho medido, né? Tudo medido, tudo organizado de maneira a atender o Estado. Ah, mas professor, não precisa ser tudo organizado? Não precisa ser tudo organizado? Precisa ser tudo organizado. Precisa o Estado controlar. Lógico, senão vira bagunça. Agora eu te digo, pensa no caso brasileiro. É organizado? Com toda essa organização que o Estado diz aplicar para que haja ordem e um controle, o Estado está aplicando tudo isso no caso brasileiro. Agora eu te pergunto, há um controle? Quando você vai a um hospital público, você é bem atendido? Eu tenho certeza que muitos hospitais públicos são ótimos, têm bom atendimento. Agora, minha pergunta é: tem recurso? Tem médico? E são todos os hospitais bons? Infelizmente, não. As escolas, o transporte público, saneamento básico. Então, eu acredito, segurança, não vou nem, né? Enfim, você percebe que tudo isso não conversa com a realidade. Porque se a lei é para controle do Estado, por que, que a lei está por aí, mas a gente vê que tudo está desorganizado ainda? Não é? Então, essa é uma pergunta importante que o Michel Foucault vai deixar para nós, tá certo? E a pergunta, o que Michel Foucault coloca, conversa bastante com o que o Pierre Bourdieu fala, não é? Ele vai falar da questão do hábitos, tá? E aí a importância de se entender como esse hábitos ele precisa ser compreendido, porque se você juntar, né, o que o Pierre Bourdieu coloca, questão do hábitos, com o que o Foucault controla, com o que o Foucault diz sobre poder, nós estamos falando aí de uma situação de controle sobre exclusivamente a sociedade, não é? E é uma maneira de controlar o seu direito sobre o Estado. Quando o Estado coloca alguns deveres, eles devem, de alguma maneira, não é, ser atendidos. Por outro lado, junto com o dever, você tem seus direitos. E eles devem ser reclamados, eles devem ser assistidos de alguma forma, porque senão tem alguma coisa errada no processo, não é? Então a gente vê que no caso brasileiro, pensando aqui no Foucault, pensando no Pierre Bourdieu, nós estamos de alguma maneira fora de uma proposta que seja uma proposta minimamente justa de organização do Estado, né? Então a gente precisa pensar nisso, tá bom, pessoal? Tem aí sociologia contemporânea falando aí de dois, não é? Dois pensadores aí fundamentais, né? Dois pensadores importantíssimos. Você vai ver na apostila que tem outros também, tem Norbert Elias, tem Anthony Giddens, mas aí eu fiquei mesmo, né, com o Pierre Bourdieu e Michel Foucault, porque eles são os mais falados aí, né, se você for pensar em comparação aos outros dois. Não estou dizendo que não são importantes, que não vale a pena ler, ou que... Não é nada disso. Eu estou pensando no vestibular, tá? Estou pensando no vestibular. Vestibular cai bastante a questão de Pierre Bourdieu, Michel Foucault, e não cai assim tanto Norbert Elias e Anthony Giddens também cai, mas acho que não cai muito assim não, né? Pelo que eu estive olhando, esses que eu passei aqui para vocês são os que de alguma maneira acabam aparecendo mais, né? E também é muito mais fácil você trabalhar com eles nos textos de língua e literatura, produção textual, na aula de história, não é? É mais fácil você trabalhar com Michel Foucault e trabalhar também com o Bourdieu, né? É mais fácil trabalhar com esses dois porque eles têm uma abertura maior na parte da produção do texto. Não estou dizendo que Norbert Elias não dá, Anthony Giddens também não. Lógico que dá, gente. O que eu estou dizendo aqui só é que Michel Foucault, junto com o Pierre Bourdieu,
a leitura deles é mais ampla, é mais fácil para a gente conseguir estabelecer relações. O que eles mostram, fica mais fácil estabelecer relações, entendeu? Tá bom, pessoal? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, pode procurar, pode chamar, tá bom? A gente resolve por aqui. É importante você guardar essas anotações das aulas, tá bom? Tira um print aí da tela, já tem acho que o material também com vocês, dá uma olhada lá na coordenação, tá bom? Acho que vocês receberam um PDF, não sei. Mas assim, dá uma olhada com carinho, veja com calma, tá bom? Façam as anotações para a gente poder tirar as dúvidas e conseguir otimizar o tempo, né? Já falei demais aqui, o vídeo já ficou muito longo, mas obrigado, pessoal, valeu. Até a próxima, viu, gente? Tchau, tchau.